António Portela é campeão nacional de natação. Mas é também o CEO da Bial, uma farmacêutica portuguesa de inovação fundada há precisamente um século pelo seu bisavô, Álvaro Portela. Foi a primeira e ainda é a única farmacêutica com medicamentos de investigação própria e de patente nacional comercializados em todo o mundo. É com muito orgulho que António marca a quarta geração da família à frente da Bial, mas não sem antes trabalhar para a concorrência. Qual a magia por trás de medicamentos para a epilepsia e para a doença de Parkinson, que projetou globalmente o nome desta empresa de investigação, fundada por um antigo paquete de uma farmácia portuense? A celebrar 100 anos, a Bial é hoje um dos principais protagonistas do panorama empresarial, industrial e de investigação biomédica a nível nacional. Olá António, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. É um grande prazer estar aqui a falar consigo. Quero agradecer de forma especial a sua presença aqui em Lisboa, uma vez que está assediado em Trofa, lá em cima, na vossa sede, e foi um prazer estar a falar consigo aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, João Paulo, pelo convite para estar aqui. Colégio Alemão, foi onde passou, e teve um professor de alemão na primária que o marcou pela forma como geria os alunos, como os compensava pelos bons resultados. De facto, bebeu muito dessa organização e passar pelo Colégio Alemão foi muito importante por causa disso. Eu acho que o ter estudado no Colégio Alemão do Porto, digamos, marcou em mim uma série de ritmo de organização que acho que ainda hoje tenho. E realmente tínhamos uma série de professores que eram bons professores, não eram todos bons, mas o meu professor da primária de alemão era realmente um tipo especial, muito exigente, zangava-se connosco quando achava que nós podíamos dar mais e não estávamos a dar, e eu acho que só hoje é que a gente percebe isso, não é? Que ele queria que nós dessemos mais porque achava que nós conseguíamos dar mais. Mas depois tinha uma forma absolutamente curiosa de nos compensar, que hoje toda a gente, eu acho que a maior parte das pessoas, a maior parte dos pais, eu acho que nem sei se os meus pais sabem disto ou não, mas ele, quando nós fazíamos um teste e não dávamos nenhum erro, ele dava-nos um Gummibärchen, uma daquelas gominhas de ursos. Mas quando nós fazíamos o teste e dávamos um erro, ele dava-nos meio Gummibärchen. E como é que ele nos dava ao meio? Comia a cabeça e dava-nos o corpo. Está a imaginar ele a trincar. Ainda bem que não contou na altura aos pais. Mas de facto há uma coisa, António, eu contei isto porque há uma coisa muito importante que é, de facto, a importância dos professores. E o António, por exemplo, diz que a sua professora de Economia do secundário o marcou, pelo gosto pela economia. Até o treinador de natação, não sei o que, são pessoas que o marcaram. Eu acho que hoje, conhecimento. Hoje, quando nós olhamos para trás, há uma série de gente que nos foi marcando ao longo da vida e realmente, quando nós somos mais miúdos, não percebemos o quanto isso nos marca depois para a vida. Acho que no Colégio Alemão tive meu professor da primária, acho que foi bastante marcante. A minha professora, a Teresa Saturnino, a minha professora de Economia no 11º, era absolutamente extraordinário. Ele tinha um gosto em dar as aulas, uma vida, uma energia em dar as aulas, a forma como transmitia, ensinava muitíssimo bem, e eu sempre tive muita facilidade para os números e gostava muito. Matemática. E tem uma irmã que é professora de matemática. E tenho uma irmã que é professora de matemática. Está na família, acho que os três gostávamos muito de matemática e tínhamos facilidade na matemática. E realmente ela deu-nos também muito exigente, mas com uma alegria a ensinar, que realmente cativam-nos estas coisas. E a mesma coisa na natação, que também para mim foi uma escola de vida. Foi atleta de alta competição também, não é? Fui atleta de alta competição, nadei durante muitos anos, mas é engraçado que o início e olhar um bocadinho para o início, eu comecei a nadar num clube para aprender a nadar, que nem sequer tinha competição nem nada. Os meus pais puseram-me lá porque queriam que nós aprendêssemos a nadar, que soubéssemos nadar o mínimo para sobreviver quando fossem à praia. Quando fosse à praia, uma piscina, não sei o quê, não tivéssemos. Mas o nosso professor, que também se chamava António e que me tratava por Toninho, era um entusiasta da natação. Ele não tinha formação, mas tinha uma garra e contagiou-os. E pôs a mim e mais uma série de colegas meus, motivou-nos para a gente ir fazer umas competições e nós íamos fazer, e tivemos uns resultados simpáticos, até que o Porto me convidou a mim e mais uma série deles para irmos nadar para o Porto. Ainda nos infantis? Ou já não? Eu acho que ainda não era infantil. Foi antes disso? Foi talvez, eu tinha 10 anos quando fui nadar para o Porto. E depois em infantil.
o que é extraordinário é que quando eu lá, pronto, achava e fazia umas competições, a gente tinha uns resultados interessantes, e quando cheguei ao Porto e fui para, depois a seguir, eu acho que não foi no ano, acho que foi no ano a seguir, que foi para os infantis, e fiquei devastado, porque toda a gente nadava mais do que eu. Rapazes e raparigas, todos nadavam mais do que eu, e eu pensei assim, mas eles nadam todos, eu nunca vou conseguir nadar nada. E tive aí um treinador que, digamos, se não fosse ele, eu não teria feito a carreira que fiz na natação. Eu acreditar que era possível ser um excelente atleta. Isso é muito importante, transmitir isso, e não deve ser fácil, mas há quem tenha esse dom. Há quem tenha esse dom, pronto, e que nos motiva, são os líderes, são as lideranças que são importantes. Porque é que este apelo da economia, como o António costuma dizer, foi mais por eliminação do que propriamente por gosto? O António não era muito de ciências, é questão de... não tinha kits de microscópios, nem kits de química, nem nada, pelo contrário, não era assim uma coisa, a ciência que o apelasse muito. No entanto, está a dirigir uma grande farmacêutica, não é? Eu tinha um microscópio quando era miúdo, okay, mas acho que nunca brinquei com ele. Não era uma coisa que me puxava muito, e mesmo as aulas não era nada, digamos, não eram as aulas que me atraíam muito. É engraçado porque eu acho que a ciência, eu só comecei a gostar da ciência já em adulto, muito mais tarde. E realmente eu gostava dos números, gostava da parte da economia, pronto, da parte empresarial, isso eu gostava muito. A verdade é que no 9º ano, e pronto, eu acho que isto depende um bocadinho de nós, depende um bocadinho também da nossa maturidade. Eu acho que sempre fui um miúdo bastante imaturo para a idade que tinha, mas eu no 9º ano não tinha a mínima noção do que é que queria fazer, e daí a eliminação, ou seja, eu não tinha jeito nenhum para desenho e portanto elimina-se desenho, não tenho jeito nenhum para música e portanto elimina-se a música, eu não gosto muito da parte da ciência também, e portanto elimina-se, e portanto foi um bocadinho indo por eliminação. Realmente depois no secundário tive essa professora de economia. Pronto, e adorei a economia, e portanto aí eu percebi que queria fazer essa área. O António, aqui estou a falar agora de Álvaro Portela. Álvaro Portela, o seu bisavô, era filho de um merceeiro, começou por ser paquete de uma farmácia, na farmácia Padrão, no Porto, trabalhou até criar ele próprio, há 100 anos, exatamente, o seu próprio laboratório industrial, para manipular medicamentos, e teve o sócio, o antigo patrão dele, que era o Almeida, e por isso também, daí o Bial é dois al. Acho que há muita gente que não sabe isso. E dizem muito Bial, não sei o quê, porque vocês estão lançados no mundo inteiro, tem no Japão, na Austrália, em todo lado, portanto, esta história é extraordinária. O António nunca conheceu o seu bisavô, nem sequer o seu avô. Nem sequer o meu avô. Que ideia é que lhe passaram dele, o seu pai, por exemplo, os seus tios? Sim, a ideia que me passam do meu bisavô é realmente de um homem que hoje, provavelmente na altura, nem sei se o termo existiria, de um empreendedor nato. Digamos, essa é a ideia que eu tenho do meu bisavô, de um empreendedor nato, de um homem com uma energia fantástica, capaz de criar um criativo, mesmo tanto em termos empresariais, em termos de desenvolver a empresa, como também depois dos produtos e da comercialização, do marketing dos produtos. Abrangia tudo. E portanto ele 40 anos, trabalhou 40 anos a fazer isso. Sem ter formação nenhuma. É incrível. Como é que ele teve a capacidade de desenvolver isso? E pronto, nós temos algumas campanhas de marketing que foram desenvolvidas nessa altura, e hoje olhamos para elas e achamos extraordinário como é que naquela altura ele e a equipa que ele reuniu tiveram a visão para fazer aquelas coisas e para ter o arrojo que homem tiveram. À frente do seu tempo, completamente. Era. Eu acho que ele era um homem claramente à frente do seu tempo, pronto, e com uma energia, com uma força interior muito grande. E é muito giro porque o seu avô também, António Emílio, aliás, morreu muito cedo, só teve à frente dos destinos da Bial 10 anos, ele morreu com 50 anos, cedíssimo, que deixou aquele cunho da industrialização do negócio, mas que tinha sido um grande... São pessoas sempre, eu acho sempre homens do Renascimento, os seus antecessores. Automobilista de velocidade, premiado, era dirigente da mocidade, foi cônsul na Colômbia, tirou aquele curso do Conservatório de Arts et Métiers em Paris, a Gazeta dos Caminhos de Ferro, tudo que ele fez, mais alguma coisa. O seu pai... presidente, disse eu, que era para ser frade e monge, e depois foi professor de psicofisiologia, escreveu livros e mais livros, praticou o karatê há 20 anos, muito condecorado pelos presidentes. São pessoas sempre com uma visão, com um mundo extraordinário à sua volta. Isso ajudou muito a sua empresa
a acertar nas apostas que foi fazendo, não foi? E que o António está a continuar. Sim, eu acho, agora com a acho que sim. internacionalização em grande. Sim, eu acho que ao longo do tempo, olhando para, digamos, quer a formação deles, quer aquilo que eles fizeram, pronto, eram homens que não se limitaram a uma coisa só, não é? Quer dizer, que exploraram muitas áreas. É verdade. Muitas delas pro bono, não é? Quer dizer, mas isso dá, como diz, dá um mundo. Obviamente, hoje aquilo que é o mundo é muito mais amplo, porque temos muito mais possibilidade, mas na altura, mesmo no tempo do meu avô, onde tudo era muitíssimo mais limitado, ele próprio conseguiu criar um mundo muito maior à volta dele, não é? E, portanto, e eu acho que isso permite depois às pessoas desenvolverem um trabalho diferente, conquistarem as pessoas, terem ideias diferentes e também, no fundo, acabarem por atrair também gente com muito mais capacidade para trabalharem com isso eles. É muito importante também, esse lado, conseguir atrair talento para levar a bom porto as suas missões. É muito engraçado, é importante este legado familiar, sobretudo a qualidade das equipas que foram, como o António estava a dizer, que foram deixando e foram construindo. Hoje em dia é uma grande aposta sua também. Entre todos os seus funcionários, tem quase 85% de licenciados, sim, muitos doutorados, quase 80 ou 80 neste momento, o que é talvez das empresas que têm mais doutorados em Portugal. Sim, nós temos cerca de 800 colaboradores, dos quais 85% são doutorados e temos 85% são licenciados e 11% são doutorados. Eu acho que somos a empresa privada em Portugal que tem mais doutorados e temos feito uma aposta que não é de agora, é do tempo do meu pai, portanto é uma aposta que tem 30 anos, de gente qualificada, ou seja, gente que possa trazer valor acrescentado para o nosso projeto, porque são essas pessoas que nos vão permitir crescer, desenvolver, ter ideias. Até foi o seu pai que deu esta grande volta nos anos 90, 91, foi para investigação e desenvolvimento. Sim. Portanto, vamos investigar. Então, começaram os compostos, os milhares e milhares de compostos e moléculas que descobrem e que vão analisando até ao sucesso que têm tido. Sim, digamos... Esta grande viragem foi um grande momento na Bial. Essa viragem foi a visão do seu pai. É extraordinária, é uma visão do meu pai, e ele já contou isso muitas vezes, que teve que lutar um bocado contra tudo e contra todos para fazer isso, porque toda a gente lhe dizia que não era possível, que ele não conseguia fazer, que não dava para fazer. Não valia a pena concorrer com os gigantes, não é? Isso era para outros, que não era para nós, que nós em Portugal não sabíamos fazer isso. Portanto, ele acabou por conseguir levar a dele avante, e com isso, no fundo, cria uma ideia na organização de nós temos que apostar pelo máximo da qualidade, ou seja, nós temos que nos guiar por aquilo que fazem as grandes multinacionais. Na ambição, nos projetos que temos, na qualidade daquilo que fazemos, quer ao nível da produção, quer ao nível da investigação, quer mesmo ao nível da comercialização. Nós temos que ter qualidade e para isso temos que ter gente que possa fazer isso. E, portanto, claro que a aposta na a aposta na investigação e desenvolvimento traz um conjunto de gente muito qualificada, mas não só nessa área, ou seja, traz um mindset na empresa de que, não, é nisto que nós temos que apostar, em termos de qualificação das pessoas, para elas, porque realmente são as pessoas que trazem valor à organização. Aliás, eu já o disse publicamente, meu pai tem dezenas de distinções por aquilo que fez e por ter... Grandes cruzes da Ordem do Mérito e de instrução popular. Mas eu acho que tem pelo desenvolvimento da empresa, por ter levado o primeiro medicamento ao mercado, tem porque isso. Mas eu acho que o grande legado que ele deixou na empresa tem exatamente a ver com uma cultura de excelência e de qualidade nas pessoas que ele deixa na empresa. E que isso só se constrói ao longo de muitos anos. E só por ele ter feito isso e por ter construído com as equipas dele, é que nós fomos capazes depois de desenvolver os projetos. Sem isso não tinha sido aos ombros de gigantes, não é? No fundo é um bocado essa ideia. E, portanto, esse para mim é o grande legado que ele deixou na organização. No ano 2000, decidiu ir para a Inglaterra, foi para a Roche, primeiro foi trabalhar para a concorrência, o que é muito curioso. Foi a primeira vez que foi morar sozinho e num país estrangeiro. E logo para alguém que é assumidamente introvertido, como o António diz, hoje menos, se calhar, mas foi trabalhar como delegado de informação médica, que não pode ser a pessoa que mais é aberta a visitar hospitais e médicos e centros de saúde. E isto logo num país estrangeiro, numa língua estrangeira. E foi o salto portal também para si. Teve que se virar e revirar. Foi, eu acho que eu hoje olho para trás na minha carreira e acho que esses 6 meses foram os 6 meses mais difíceis da minha carreira.
porque testaram os meus limites a vários níveis. O ter de viver sozinho, num país diferente, com um idioma diferente, ser a primeira vez que estava a trabalhar, não conhecer ninguém, e realmente fazer uma coisa que me tira completamente da minha zona de conforto. O ter que ir falar com os médicos, com enfermeiros, com as próprias recepcionistas, com quem tinha... Portanto, tudo isso para mim era digamos, foi tirar-me novo e tirar-me da minha zona de conforto. Mas aprendi muitíssimo com isso e realmente, quer como pessoa, quer como profissional, dei esses 6 meses, eu acho que dei um salto enorme. Valeram ouro. Marcou muito Londres, não foi? Também. E também pelos contactos que fez, que foi muito importante isso. Sim. Gente de todo o mundo, aí cruzou-se com todo o mundo. Marcou muito. Eu gostei muito de viver em Londres. Londres é uma cidade extraordinária, porque realmente tem gente, junta gente de todo lado, culturas de todo lado. Aprendi muito, conheci gente de muitos países. O que nos dá uma perspectiva diferente do mundo, porque nós temos a perspectiva, eu depois de conhecer gente do Paquistão, da Irlanda do Norte, do Irão, de Israel, pensava, se eu tivesse nascido naquele país, eu provavelmente tinha uma perspectiva diferente em relação a algumas destas questões geopolíticas mundiais, porque naturalmente tinha sido formatado de forma diferente. E pronto, é muitíssimo interessante ter tido esta perspectiva, ter tido a oportunidade de trabalhar numa empresa que hoje é uma das grandes farmacêuticas a nível mundial, já era grande na altura, hoje ainda é maior, com muito boa estrutura, muito boa gente, onde aprendi muito e onde percebi que gostava realmente da indústria farmacêutica. Foi analista de mercado também para as unidades de negócio a ver com oncologia, hematologia, passaram por si também medicamentos para a hepatite C, criou essas plataformas de negócio europeias. Estas áreas de saúde não são hoje, nenhuma delas, ligadas ao que o Cabial desenvolve. Não. Mas isso fez-lhe bem, não ajudou a conhecer outras, e é bom conhecer os outros lados? Fez muito bem, sabe? E primeiro, digamos, uma das coisas que eu achava que eu tinha algumas dúvidas e por isso quis trabalhar numa outra farmacêutica. Obviamente eu cresci com o Bial, não é? Quer dizer, cresci com a empresa e tinha algumas dúvidas se ia gostar de trabalhar lá ou não, porque pronto, via as coisas muito ligadas à ciência, ao desenvolvimento de medicamentos e eu pensei, mas eu não onde é que eu encaixo aqui? Será que eu encaixo bem aqui? Será que eu vou gostar a fazer ou não? E uma das coisas que eu percebi trabalhando nessas áreas foi que realmente eu não preciso estar na parte do desenvolvimento dos medicamentos ou na parte médica para dar um contributo e para dar um contributo muito positivo. E depois, digamos, foi extraordinário trabalhar em áreas onde as necessidades são tão grandes, como a área da oncologia ou da hematologia ou da hepatite C, porque aquilo que me impactou foi perceber o quanto nós podemos fazer pelos doentes. Digamos, aquilo que nós estamos a fazer, digamos, o impacto que tem na vida das pessoas que vivem com essas doenças, nas famílias, nos cuidadores. E aí eu achei... Eu não preciso de saber de ciência para isso. Agora, a verdade é que eu preciso saber de ciência, porque para nós trabalharmos nessas áreas precisamos de saber de ciência. E foi aí que eu comecei a gostar mais da ciência, porque digamos, foi à medida que eu queria perceber como é que nós podíamos fazer mais, como é que eu senti que precisava de estudar. Se eu não estudasse, não conseguia. Aliás, quando chegou à Roche, teve 2 meses que foi só a dar essa informação. Exatamente. E a estudar. E fiquei a perceber. E realmente percebi que eu consigo estudar isto. E ainda hoje, digamos, ainda hoje, eu me desafio muitas vezes nesta área das ciências. Nós há 3 anos atrás redefinimos as nossas áreas estratégicas em termos de posicionamento. Mantivemos a área das neurociências, mas optamos por seguir a área das doenças raras. O que para mim é uma área completamente nova e como eu não tenho background nenhum, não sei. E, portanto, para mim foi um desafio de estudar sobre o que são as doenças raras, como é que nós podemos desenvolver soluções, como é que elas existem, o que é preciso fazer para nós termos qualidade nesta área. Estamos a falar, António, falar um bocado de ter-se cruzado com gente de todo o mundo, nomeadamente do Irão. Eu sei que o Irão é um país que o António visitou, eu também tive a sorte de visitar há pouco tempo. Ficou impressionado, marcou um país pela positiva, sobretudo as pessoas, a história,
o território, ou não? Fiquei fascinado com o Irão. Eu já tive... Hospitalidade. Já tive a oportunidade de visitar muitos países, quer de férias, quer em termos de trabalho. No Irão fui em trabalho. Okay. Tive uma semana de trabalho, reuni com imensas empresas, com imensa gente, almocei, jantei. Vim de lá fascinado. Mas pessoas, ir a Shiraz e Persépolis? Não, só fui a Teherão. Eu ia numa comitiva onde algumas pessoas foram a Isfahan, mas eu não cheguei a ir porque não tinha nenhuma reunião. Mas ficou lá. Com o bichinho para um dia voltar, quando tudo se acalme? Fiquei com o bichinho para voltar. As pessoas são extraordinárias. De uma amabilidade, de uma simpatia, de um nível cultural, digamos, fiquei fascinado fiquei fascinado com a cidade, mas fundamentalmente com as pessoas. Exatamente, típico. Muito diferente da perspectiva que nós exatamente. Temos. Eles também dizem isso, vocês aprendem, como na Síria, que eu também gostei muito, e diziam, vocês aprendem que nós somos todos existe num ambiente normalíssimo, convidar-me a visitar igrejas, as igrejas de São Paulo, em Damasco, e não sei o quê. Vocês aprendem que somos todos uns terroristas, assim, é um bocado a ideia que infelizmente. E o Japão também foi um país que o fascinou, mas aí se calhar pela organização, pela limpeza, pela... O Japão é um país onde eu vou... Nós temos vários parceiros no Japão, e portanto é um país que desde há muitos anos que vou todos os anos pelo menos uma vez. Okay. Nunca fui de férias ao Japão, tenho que ir porque eu gosto muito do Japão. A organização, as pessoas, a amabilidade das pessoas, o cuidado com que eles fazem, o cuidado, a delicadeza com que eles se dedicam e fazem as coisas é extraordinário, e tem realmente cidades lindíssimas. Sim, uma cultura muito extraordinária e muito diferente. Muito interessante. Frame of mind muito diferente. Onde é que comeu caracóis e não sabia que estava a comer caracóis? Só uma curiosidade de viagem. Olha, foi uma vez, foi em França, quando ainda nadava. Nós tivemos um torneio... Mas ainda nada? O António não é já Master? É campeão máximo há pouco tempo, e nem em julho houve uma... recebeu uma medalha de ouro. Sim, mas tive 25 anos sem nadar, e agora há 2 anos e meio voltei a nadar outra vez. Mas na altura ainda nadava, devia ter 20 anos, e nós tivemos um torneio em França, e depois do torneio havia um jantar com toda a gente. E nós, depois dos torneios, estávamos todos esfomeados, e tudo o que vinha para a mesa desaparecia. E trouxeram 2 tabuleiros de caracóis que toda a gente comeu e ninguém percebeu o que é que estava a comer. E depois, quando nos disseram, vocês comeram caracóis, ficou toda a gente a olhar uns para os outros. Exato. Ao tarde, voltamos à Rocha, estava em Inglaterra. O seu pai era para ficar 1 ano ou 2, acabou por ficar 4 anos, e ia sendo promovido e tal, e gostou muito. O seu pai teve medo que ficasse lá, o pai Luís. Essa é uma pergunta que tenho que lhe fazer a ele. Mas dizem que ele estava a uma década a preparar a sua solução. Sim, eu acho que a certa altura ele achou... começou-me a perguntar porque é que eu não voltava, se não tinhas dito que era menos tempo e agora estás a ficar. Portanto, eu acho que ele a certa altura teve talvez um bocadinho de receio que eu me entusiasmasse demais por lá. E é curioso, porque também quando saiu da Roche foi uma surpresa, as pessoas não sabiam, agora estou a falar concretamente do Mark Duffy, por exemplo, que se não me engano depois trouxe para cá, não sabiam que o António estava ligado à Bial, e que também tinha o império que tinha atrás de si, na sua família. Ninguém o associava à Bial quando saiu. Quando decidiu sair? Não, quando eu disse que me vinha embora, ficaram muito surpreendidos e perguntaram, mas quer dizer, tens aqui uma carreira pela frente, tens projetos, estão-te a oferecer mais lugar, vais embora para quê? E eu depois expliquei que a minha família tem uma empresa farmacêutica em Portugal, e eu, em algum momento... que era uma espionagem industrial. Incrível. É um homem de família, António? Sou. Acho que crescia com esse conceito de família muito enraizado, e sou um homem de família. Tenho um apoio extraordinário da minha mulher, que me acompanha há mais de 20 anos, e temos 3 filhos extraordinários também. É engraçado querer sempre voltar para a família, quando em Inglaterra, por exemplo, não sentia isso dos seus colegas. O António desejava vir cá muitas vezes e vinha todos os meses quando podia, e ao passo que havia colegas que se calhar tinham os pais ali ao lado e eles nem sequer os visitavam. Sim, eu acho que havia... Não tinham esse sentimento. Os anglo-saxónicos, eu acho que são um bocadinho diferentes, diferentes nesse aspecto, um bocadinho diferentes de nós, são muito mais desligados.
têm mais tendência, por exemplo, a partir dos 18 anos, quando vão para a faculdade, vão fazer a faculdade realmente fora. E depois, a partir daí, já não se ligam muito não aos se ligam pais muito. e avós. Voltam um pouco a casa e eu acho que nós, os latinos, somos muito mais ligados. E isso é verdade, quer dizer, eu estava lá e eu acho que vinha mais vezes ao Porto do que alguns colegas meus iam visitar os pais que moravam a 1 hora ou 2 horas de distância de carro. Em Birmingham. Adaptou-se cá bem quando veio, porque de facto, mesmo por exemplo, o seu trabalho de delegado, por exemplo, era diferente de como eles fazem lá e cá. O modus operandi, se calhar, era diferente, era uma empresa toda diferente. Rocha, uma grande farmacêutica, mas cá era diferente. Pronto, não estranhou nada? Estranhei quando vim, porque eu lá tinha uma independência absoluta e geria as minhas coisas de forma... Quando voltei para cá senti outra vez que estava numa redoma, apesar de por um lado ser bom a redoma familiar, por outro lado eu já não queria estar tanto nessa redoma familiar, e pronto, e tive que me habituar outra vez a algumas coisas aqui em Portugal que eram diferentes daquilo que eu estava habituado em Londres. Falou da questão da família e concretamente na questão dos seus filhos. Todos os seus filhos e sobrinhos, 3 seus, 3 do seu irmão e uma da sua irmã, se não me engano, ainda são novinhos. Outra coisa, já tem filhos com 16 a 17 anos, imagino. Não sei se há algum manifesto, algum interesse de seguir com o legado, mas António diz, é natural que a sucessão passe por um outsourcing, por alguém de fora. Sim. Isso é uma coisa natural. Isso não lhe faz pena? Não. Já que vai na 4ª geração, portanto. Sim, mas eu acho que nós não... Nem eu procuro, nem eu, e sei que os meus irmãos não fazem o mesmo, fazem o mesmo, ou seja, eu acho que nós não podemos forçar ninguém a querer fazer. Se eles tiverem essa ambição, se tiverem competências para o fazer, obviamente que ficarei muito satisfeito se algum deles quiser fazer isso. Mas acho que, digamos que todos nós eu acho que devemos seguir aquilo que queremos fazer, e eu quero que eles sejam felizes. E realmente há uma coisa que eu tenho dificuldade em, às vezes vejo pessoas que são infelizes no seu trabalho, naquilo que fazem, e eu penso, como é que é possível dedicar-se tantas horas, levantar-se todos os dias, sair da cama para ir fazer uma coisa que não o faz feliz? E portanto, eu acho que, digamos, eu vejo o exemplo da minha irmã, pronto, que não trabalha em empresa, gosta, conversa connosco, pergunta-nos as coisas. Ao contrário do Miguel, por exemplo, o seu irmão trabalha, tem a ver com a fundação. O Miguel trabalha connosco e gosta muito daquilo que faz e vive muito a empresa. Sim. A minha irmã Luísa gosta muito da empresa, pergunta-nos muitas vezes as coisas, como é que estão isso, mas o que ela gosta é de dar aulas. Matemática. Ela gosta de aulas, ela gosta de ensinar, é isso que ela gosta, é isso que a faz feliz. Exato. E portanto eu acho que é isso que nós temos que fomentar neles. Se algum deles tiver essa vontade e tiver competências para o fazer, e eu acho que as duas coisas têm que existir, acho que isso, digamos, poderá acontecer. Mas até agora nenhum dos seus filhos ou sobrinhos fala disso, ou pede para ir lá, fica lá, passam lá os dias. Para irem. O António também já ia quando era pequenino, 14, 15 anos, já ia lá no verão, as férias de verão, fingi que ajudava. E eles... Era o filho do dono. E eles também gostam de ir e também pedem para ir às vezes e vivem e fazem muitas perguntas, e às vezes conversamos sobre isso, e eles perguntam, fazem muitas perguntas sobre aquilo, e portanto têm curiosidade, e obviamente eu gosto de lhes explicar, e gosto de lhes dizer. Mas ainda são muito novos, eu acho, para saberem aquilo que querem fazer. Ainda estão os meus dois mais velhos estão na fase de definição daquilo que querem fazer, o que é que vão estudar, e portanto acho que têm tempo para isso. Mas vamos ver. Eu acho que isso é tranquilo. Mas é engraçado estar com essa naturalidade a dizer, é uma coisa natural, se tiver que sair de coisa da família, sai. O que é importante é que as pessoas estejam bem, gostam do que façam, não forçar ninguém a fazer aquilo só para manter um legado, quer dizer, não é obrigatório. É muito engraçado essa vontade, essa paz. Não é obrigatório, e eu acho que nós, digamos, como acionistas, nós temos uma responsabilidade enorme, quer com as pessoas que trabalham na empresa, quer com as pessoas que nós servimos. E, portanto, o que nós temos que arranjar é a melhor solução, seja ela interna, seja ela da família ou fora da família.
digamos, essa é a nossa responsabilidade como acionistas da empresa, é encontrarmos a melhor solução de futuro. Hoje em dia, uma das suas grandes marcas é a internacionalização. A Bial tem uma série de BIs estrangeiros no estrangeiro, e quando não tem mesmo, a empresa tem parceiros com quem colabora nos Estados Unidos e por aí fora. Mas este princípio foi complicado também para o António. O António entrou em 2011, a fazer 13 anos, fez 13 anos, que está lá desde janeiro de 2011, e há uma coisa muito curiosa, porque nunca fazem questão de o esconder. Apostaram, foi difícil apostar, começaram por Espanha, perderam muito dinheiro com a Espanha, quiseram aplicar modelos que se calhar achavam que funcionavam, não funcionaram, eles têm uma maneira diferente de ser, estão aqui ao lado, mas não funcionam como nós em todas as coisas, e é muito importante, se calhar para mim é um dos segredos grandes da Bial, ter aprendido com esses erros, com isto não correu bem, o que é que podemos mudar, e isso aprende-se muito, cresce-se muito com isso, certo? Eu acho que nós costumamos dizer que se aprende mais com os erros do que quando com os sucessos, não é? E realmente o processo de internacionalização e de crescimento da empresa, nós falamos muito mais vezes da parte da investigação e desenvolvimento, porque essa, digamos, é onde está muito o nosso valor acrescentado, mas a parte da internacionalização é uma parte onde nós também temos investido muito nos últimos anos, e é um processo difícil. É muito diferente nós exportarmos para um país, ou seja, mandarmos lá alguém de vez em quando, termos um distribuidor lá e exportarmos produtos para lá, do que criarmos as nossas próprias filiais, temos as nossas pessoas, temos nós trabalho, a fazer. Investe-se muito mais. Dá muito mais. A longo prazo, obviamente, nós achamos que isso tem uma vantagem muito, muito, muito maior, o termos a presença própria. A Espanha foi o nosso primeiro grande passo em termos de internacionalização. Portanto, eu entrei no Bial em 2004. Sim. E depois fiquei na parte internacional a partir de 2006. E, portanto, estive desde 2006 até 2011, quando fiquei CEO. Esses 5 anos estive na parte internacional, onde o grosso era a Espanha. E, portanto, esses 5 anos, eu dediquei muito desses 5 anos à Espanha. Tenho um carinho muito grande, obviamente, pela nossa filial em Espanha, porque dediquei muito... Em Madrid, em Bial, uma fábrica também. Em Bilbao também, sim, tínhamos na altura, em Espanha. E realmente, digamos, os primeiros 10 anos em Espanha foram muito duros. Portanto, desde 98 até 2008, até ao final, foram muito duros. Aprendemos imenso com o processo, com as pessoas. Foi difícil, digamos, porque nós temos uma marca muito forte em Portugal, e, portanto, conseguimos atrair gente boa. E estamos habituados, não é? Quer dizer, quando nós abrimos um lugar aqui em Portugal, estamos habituados a que em alguns lugares concorram 300 ou 400 pessoas ao lugar, não é? Portanto, nós podemos dar ao luxo de escolher os melhores. Quando vamos para a Espanha e não temos marca, ninguém sabe quem nós somos, é completamente diferente. Nós temos que vender o nosso projeto, nós temos que atrair as pessoas, temos que conquistar as pessoas. E pronto, cometemos alguns erros em termos de portfólio, em termos daquilo que fizemos, em termos de não perceber a parte regulamentar. Acho que aí tivemos também que aprender. Aquela questão que se fala muitas vezes, que Espanha não é um país, mas são 17 comunidades que têm uma autonomia enorme, e isso é muito diferente do que é Portugal. Portanto, há muitas coisas que Espanha realmente está aqui ao lado, entendemos-nos bem e parece que há muitas semelhanças, mas há muitas coisas diferentes. O bom disto tudo foi que nós realmente aprendemos, crescemos imenso. Nos últimos 15 anos, eu acho que a nossa faturação passou de 10 milhões para 90 milhões e, portanto, temos um salto enorme em termos de crescimento. Hoje, Espanha é a nossa principal filial. E a verdade é que, com a aprendizagem que fizemos aí, permitiu-nos a seguir a abrir filiais na Alemanha, Inglaterra, em Itália, em França, na Suíça, na Irlanda. Ou seja, hoje temos uma presença na Europa, quer com as nossas equipas, quer comerciais, quer médicas, onde, obviamente, tivemos dificuldades também em alguns deles, uns mais do que outros, mas tínhamos uma aprendizagem já muito grande daquilo que fizemos em Espanha e, portanto, fomos capazes de fazer um trabalho melhor nesses países. A Bial não é uma empresa muito apetecível para grandes farmacêuticas estrangeiras mundiais. Já são volta e meia contactados para serem engolidos por super gigantes na área, ou não? De vez em quando somos contactados. Imagino que sim. Mas, de facto, tem esta... E, por exemplo, depois compraram a Biotech nos Estados Unidos, que é uma coisa muito rara e não acontece. Gostamos daquela investigadora e vamos e associam-se a ela e compram-na para desenvolver também os compostos, as suas moléculas, e o que é um passo inesperado. É um passo audaz para nós, porque no fundo, compramos um projeto na área do Parkinson
que é muito diferenciador daquilo que existe hoje. Hoje, tanto o nosso medicamento do Parkinson, o Ongentys, que nós temos, como todos os outros que existem no mercado, tratam os sintomas da doença, e este medicamento que nós fomos lá comprar tem o potencial para ser um modificador da doença, e não existe nenhum... Atrasa a progressão, é isso? Atrasa a progressão da doença. Isso é uma grande mudança. Se funcionar, nós estamos a fazer ensaios clínicos, se os resultados forem positivos, isso será... Quando são coisas que, em média, demoram 10, 15 anos a fazer os ensaios, as baterias de testes que são precisos. Já há muito trabalho feito. Nós, em princípio, em 2026, vamos ter a consciência se conseguimos fazer isso ou não. Nós estamos a fazer um ensaio clínico neste momento, que vai ter resultados em 2026. Já está no estágio B2, é o tal, exatamente, B-tal, há uma série de nomes, está letras. Na fase 2B, é e que com os resultados desse ensaio nós já vamos poder perceber se ele realmente é o modificador da doença. Então isso será uma segunda molécula, digamos assim, ou um segundo medicamento da Parkinson? Sim, na área do Parkinson. Incrível. E o Zibenix é a parte da epilepsia, e que se continua, que já impactou a vida de 800 mil doentes, é um número extraordinário. Não lhe dá um gozo tremendo? Não sente que o seu trabalho vale a pena quando recebe uma carta de gratidão de um doente ou de um cuidador, de uma família a dizer: vocês salvaram meu pai, meu avô, a minha irmã? Temos isso. Eu acho que é para todos nós muito gratificante isso. É para mim muito, quer dos doentes, quer dos cuidadores, mas também dos médicos, quando nos dizem a gente conseguiu impactar, e contam-nos histórias de um advogado que não conseguia ir para tribunal porque tinha sempre receio de ter um ataque epilético quando estava em plena sessão de tribunal. E que desde que começou a tomar o nosso medicamento controlou as crises e voltou à barra do tribunal, que era o que ele gostava de fazer. Portanto, quando nós ouvimos essas histórias, nós procuramos partilhá-las. Tudo valeu a pena, não é? Desde o bisavô. Exatamente, ou seja, isso é que vale a pena, é para isso que nós trabalhamos. Hein? Muito bem. Esses dois medicamentos, só estes dois que falámos, representam ainda uns 60% da faturação. Da nossa faturação. A faturação, António, da empresa, à volta de 340 milhões, antigamente, no tempo do seu pai, do seu avô, era 80% era nacional e só 20% lá fora. Hoje em dia isso inverteu-se. Sim, no tempo do meu avô era 100% nacional. No tempo do meu pai era quase 100%. Era o Ramongel, eram estas... Exatamente, era um Ramongel, o Clavamox. Exatamente. Que são marcas que nós ainda temos hoje. Claro que sim, são extraordinárias. Mas quando eu fiquei CEO, nós tínhamos 80% da nossa faturação em Portugal e 20% fora. Portanto, isto há 13 anos atrás. E, portanto, nestes últimos 11 anos, realmente demos um salto em termos de crescimento internacional da empresa. Os americanos são muito mais abertos que nós a usar esta inovação, compostos novos, medicamentos novos. Os europeus são mais conservadores nisso? Depende um bocadinho, os europeus dependem um bocadinho de mercado para mercado. Isso por um lado é o que é extraordinário e por outro lado também é o que é limitador. A Europa é muito fragmentada e portanto há países que são mais digamos que adotam mais rapidamente novas tecnologias, há países que adoptam mais devagar. Os Estados Unidos normalmente adotam mais rapidamente as novas tecnologias. Mesmo em termos do regulador, o regulador americano é muito mais agressivo, e quando eu digo agressivo, ou seja, quando vê um medicamento que pode ajudar um doente, eles querem-no no mercado o mais rápido possível, porque querem-no a ter impacto na vida do doente. E, portanto, trabalham com a empresa para fazê-lo chegar ao mercado. A autoridade europeia é mais conservadora, olha muito mais para a segurança, para se o medicamento tem outros parâmetros. O regulador americano, por exemplo, nesse aspecto é muito mais quer o medicamento, se realmente faz diferença, então ele quer... Venha já. Isso. Muito bem. Outra coisa importante, estamos a terminar, tens mesmo de terminar, só além de dar os parabéns a estes 100 anos da Bial, de uma série de eventos comemorativos, esta empresa Inspired by the Future, uma frase que eu gosto muito, que decorreu em junho, esta conferência Bial 100 Years, Shaping the Future, onde o Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, o Presidente Marcelo condecorou um dos vossos, o Alfredo Ferreira, um dos vossos colaboradores mais antigos, já quase há 40 anos e condecorou a empresa também. Exatamente, e o Parlamento também fez um voto de saudação
do Parlamento Português. Vem um documentário, se não me engano, também dos 100 anos, que está a ser feito. Há este podcast, Top of Mind, há o grande apoio que tem feito a investigadores, e os prémios também são muito importantes. A Fundação Bial, que tem esta missão, que fizeram com o Conselho de Reitores das Universidades, tem esta missão dos prémios, por exemplo, o Prémio Bial de Medicina Clínica, o Bial Award of Biomedicine, o Prémio Maria de Sousa, o tal, vai ser entregue, aliás, foi entregue hoje nesta conferência, onde trouxeram o António Damasio e a Ana Damasio para falar sobre a fisiologia da mente em 2024, na aula magna da reitoria, tudo para celebrar, no fundo, os 30 anos também da Fundação, que começou em 6 de maio de 94, e queria terminar só com esta ideia muito boa que tem também o António, que é do facto de muitos grandes talentos que nós temos vão lá para fora, e as pessoas ficam muito tristes porque depois são absorvidos pelas empresas lá fora, e o António diz, não, eles vão lá para fora, ganham o mundo, não faz confusão, nós temos é que ter projetos, temos é que ter indústria, isso é muito importante, porque eles falam disso, pai, não pode ir para casa, voltar para Portugal, desde que haja indústria para a gente ser absorvidos. Eu tenho um filho que me fala disto, quer dizer, porque é o que falta cá, ao passo que em qualquer laboratório em Zurique, na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, no Silicon Valley ou Nova York, há empresas que nos absorvem. E o António diz, não, temos é que ter projetos e empresas capazes de atrair este talento. Até é bom que vão e que ganhem mundo e cresçam para depois poderem voltar. Sim. Eu acho que nós temos uma capacidade e uma qualidade da nossa formação superior que eu acho que é excelente. O que faz com que muito do nosso talento seja bem visto lá fora. Sim. E, portanto, temos muita gente que vai lá para fora. Dão cartas, sim. Em muitas áreas dão cartas. Temos muitos portugueses a dar cartas. Na área que eu conheço melhor, que é a área das ciências da saúde, das ciências da vida, temos muitos portugueses lá fora. Nós, felizmente, nos últimos anos temos conseguido ir buscar alguns para virem para cá, que têm a formação extraordinária, fizeram carreira às vezes durante 5, 8, 10 anos, mas estão disponíveis para voltar desde que haja projetos cá. E, portanto, por isso é que eu digo, a mim não me choca nada que vão. Por lá? Aliás, eu quando olho para os nossos antepassados, nós somos um país de conquistadores que foram para fora, que foram aprender das diversas culturas, buscar coisas para trazer para cá. Fomos um país riquíssimo, um dos maiores países do mundo, porque fizemos isso, mas também porque soubemos depois trazer as coisas para cá. Agora, nós precisamos ter projetos, precisamos ter investimento em Portugal, quer ao nível da indústria, quer ao nível da investigação e desenvolvimento, que seja capaz de atrair esses nossos talentos e trazê-los para cá. Se formos capazes de saber fazer isso, eu acho que o país vai dar um salto absolutamente fantástico. E, portanto, por isso é que não me preocupa muito que eles vão. Preocupa-me que não tenhamos projetos para os atrair. Para os reter depois cá. Muito bem, António Portela, não temos mais tempo, quero agradecer muito a sua disponibilidade em vir à Rádio Observador, que é a farmacêutica que dirige, continua a apostar então nos nossos jovens investigadores, em novas soluções, novos compostos para ajudar os doentes e as famílias e os cuidadores e todos que são mais incapacitados e que precisavam muito destas soluções. Bem-aja e até breve. Muito obrigado, João Paulo, pelo convite para estar aqui. Foi um gosto.